Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Alô, amigos e amigas do esporte! Boa tarde, tudo bem? Segundou, hein? Hoje, dia 19 de maio de 2025, a gente chegando para mais um TVI News Esportes aqui pela sua TVI, contando sua história há 20 anos. Daqui a pouquinho, tudo com relação à rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana, Campeonato Baiano, né, segunda divisão, enfim, tudo aqui agora do futebol na sua telinha. Meu querido Black, que é o comentarista oficial, forte abraço, boa tarde. Bata. Bata aí. Início e fim, né? É, sim. Boa tarde, Marcelo, boa tarde você. Você que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Você aumenta a nossa responsabilidade em trazer as melhores e mais completas informações, baseado na verdade, é claro, para você que está do lado de lá, em algum lugar com uma telinha na mão, Marcelo. É isso aí, já vamos iniciar aqui o programa de hoje falando do nosso campeonato, né, que é a Série B do Campeonato Baiano, que temos dois times na competição, que é o Itabuna, é também o Grapiúna, e já começando pelo Grapiúna. Sim. Mais uma derrota na competição e de virada novamente, Black. Mais uma derrota e de virada, né, Verdade, Marcelo? desta feita, sinônimo. Perdendo para o Vitória da Conquista, né, lá do nosso querido Ferreira, de virada por 2-1. É, Marcelo, sinônimo de fragilidade, né? Sinônimo de falta de competência, digamos assim. Ou seja, o Grapiúna faz 1-0, não tem forças para segurar, nem qualidade para ampliar. Então o time sofre a virada. O Conquista, que não tem nada com isso, né? Com a fragilidade do adversário, consegue seus pontos que são muito importantes na tabela de classificação. O Conquista está ali, me parece, em quinto. Ainda briga pela chance, o Conquista, porque está o Itabuna em primeiro, o Bahia de Feira em segundo, Fluminense em terceiro, está por ali nessa região, o Galícia em quarto. Acho que o quinto é justamente o Vitória da Conquista. Está brigando ainda. Está em sétimo. Sétimo, né, o Conquista? 4 pontos. E ainda briga, Marcelo, ainda briga sim, tem chances. Vão vir confrontos diretos. Como o campeonato são só 9 jogos, o Conquista fez seu dever de casa, claro. Venceu. É dever de casa fora de casa. Vencer. E o Conquista venceu, sabe que nesse momento, nas condições que o Grapiúna está, o Grapiúna não tem forças extracampo, tipo torcida. Então, onde quer que seja o jogo, vai favorecer quem tem um melhor time. Essa é a grande verdade. Nós conhecemos o trabalho do professor Ferreira, foi nosso treinador aqui no Itabuna Esporte Clube, na primeira divisão, é claro. É um trabalho bem consolidado, de times fortes, de times que buscam o ataque sempre. O Grapiúna sofreu bastante, né? Conseguiu sair na frente, mas não teve qualidade para segurar, como já falamos aqui. Venceu quem mereceu, Marcelo. Olha, a campanha do Grapiúna, Black, até aqui já são um total de 4 jogos. Sim. Onde estreou perdendo para o Leôntico pelo placar de 3-0. Depois empatou com a fraquíssima equipe Teixeira, que é o Portela Teixeira, em 0-0. Depois perdeu para o Ipiranga 2-1. E ontem perdeu para o Vitória da Conquista pelo placar de 2-1. Tem gente falando na cidade que o único ponto que o Grapiúna vai ter no campeonato é esse empate com o Teixeira. Você acredita nisso? Olha, Marcelo, eu sinceramente quero apostar que não. Por quê? Porque enquanto há jogo, há esperança de mudar o resultado. Enquanto há jogo, durante o jogo. Ou seja, enquanto há tempo. Mas, enquanto há jogos que estão por vir, a esperança de cada jogo é uma história. E o Grapiúna pode fazer diferente o que está para vir do que o que passou. Perdeu para o Vitória da Conquista, já passou. Pode fazer diferente agora, pode somar, vai contrariar muita gente, como o Marcelo acabou de falar, que pensa que só vai fazer um ponto, esse ponto que empatou contra a fraquíssima equipe de Teixeira de Freitas, Portela, como quer que seja o nome. O Grapiúna tem sim, vai ter outras chances de mudar a tabela. Não sei se vai subir na tabela da posição que está. Está em penúltimo, né, Marcelo? Exato. Penúltimo. O último é justamente o Portela. E tomara que o Grapiúna apresente qualidade, porque sinceramente, até agora não apresentou não, Marcelo. Tem um ditado que fala que nada pior do que não possa melhorar. Nada é tão ruim que não possa piorar, mas nada é tão bom que não possa melhorar também. Tem os dois lados.
situação do Grapiúna é ruim. A gente sabe disso, financeiramente. Isso afeta o dentro de campo, tenho certeza disso. No caso do Grapiúna, nada é tão ruim que não possa piorar. Que não posso piorar. E eu fiquei sabendo no sábado, inclusive tentei o contato com o diretor de futebol do Itabuna, Ricardo Xavier, hoje pela manhã. Não consegui falar com ele, quero para ter uma certeza dele. Que o jogo que vem agora, final de semana, Sim. entre Itabuna e Grapiúna, pode acontecer em Jacobina. Em Jacobina, que é o mando de campo do Itabuna. Jacobina? Lá em Jacobina. Não era em Lagoinhas? Era Lagoinhas. Mas pode acontecer em Jacobina. Por isso que eu digo, nada é pior do que não posso piorar. Como é que é? Nada é tão ruim piorar que mais ainda a situação. O Grapiúna, principalmente. O Grapiúna, tô falando. Logística. Exatamente. Vai ter dificuldade, sim. Pro Itabuna, por mais difícil que seja, ainda será menos difícil, digamos assim, porque não vai ter nada fácil, mas será menos difícil pro Itabuna do que pro Grapiúna. Tem a logística, tem viagem, que o certo é viajar um dia antes, por uma distância dessa de Jacobina. Chega lá, tem hospedagem, tem alimentação. Olha, eu quero, por isso que eu liguei pro Ricardo hoje pela manhã, que eu quero a confirmação de Ricardo, porque a pessoa que chegou até mim falou assim, com relação ao Itabuna, o prefeito lá abriu lá os braços, falou assim, pode vir, que aqui tem hotel, aqui tem alimentação, tem transporte, tem tudo. Até a tabela, Marcelo, que o Itabuna vive hoje, como ele está colocado na tabela, a tabela favorece a você ter algumas parcerias com facilidade. Verdade. Quem olha para a tabela e vê o Itabuna na liderança, que já conhece o futebol baiano e sabe qual é a força do interior, a força do Itabuna especificamente falando, sabe como é o jogo, como são os jogos aqui no Itabunão, sabe, eu vou apoiar o Itabuna. Por vários motivos. Dentre esses vários, eu vou citar dois. Primeiro que o Itabuna tem sim a tradição, isso é indiscutível. Tem a tradição de sempre fazer boas campanhas quando está na primeira divisão. Quando faz má campanha, acontece o que aconteceu. Desce da divisão, desce da elite, sai do patamar máximo. E o outro é que possa ser que eu precise do Itabuna amanhã. Porque no futebol você está sempre precisando de alguém. E aí, o Itabuna precisando de Jacobina, cidade hoje, poder público hoje, possa ser que no amanhã Jacobina venha a precisar de Itabuna ou do Itabuna Esporte Clube. E a história de uma mão lavada lava a outra funciona para isso. Hoje a sua mão lavada lava a minha. No futuro possa ser que a minha lavada lave a sua mão. É assim que funciona e é assim que tem que ser, Marcelo. Tomara que o Itabuna realmente faça o seu melhor. A vida é feita de decisões também. Decisões tomadas. Que rumo seguir? Se for para o Itabuna, melhor, tomara que o Itabuna vá. Se não for, que procure sim a melhora. Claro, não estamos dentro de casa jogando no Itabunão. O que vier de coisa boa, obviamente, será sempre lucro para o Itabuna. Eu tenho certeza que Ricardo, como diretor de futebol, que vai tomar essa decisão, vai procurar as melhores parcerias, como procurou para fazer o time, agora a parceria do Vitória, coligado com a Jacuipense. Tomara que tenhamos os braços abertos de Jacobina e que se fecharmos realmente, que o Itabuna venha continuar bem na tabela, Marcelo, como está até agora. Agora, acontecendo esse jogo, Black, lá em Jacobina, né, a logística pro Grapiúna é muito difícil. Muito difícil, Marcelo. Primeiro já começa por viagem. Exatamente. É porque o Sub-20 tem uma facilidade, Narciso esteve aqui e falou. Exato. O Sub-20 tem uma facilidade por vários motivos. Parceria. E principalmente pela parceria que tem com o Luciano, né? Exato. Luciano Carajás. E tem a empresa de ônibus, que já facilita financeiramente falando, já quebra um negocinho. Então o Grapiúna vai ter dificuldade. Isso aí, essa facilidade, essa parceria, quem tem é o Sub-20, que voltou a ganhar de novo, né, Marcelo? Ganhou. A gente vai falar com relação ao Sub-20 Baiano amanhã. Né? Isso. Do Sub-20 no futuro. E também da decisão da Copa da Paz, que tem muita coisa hoje aqui. Isso. Então, assim, a gente sabe que a facilidade que há no Sub-20 não há no profissional. O profissional vai passar dificuldade sim. Já falamos aqui, é uma viagem longa que requer... Daqui para Jacobina o quê? Acho que 7, 8 horas, Marcelo. Ou mais. É muito. Tem jogador, Marcelo, que viaja 30 minutos e fica preso. Preso, no caso, a musculatura presa. Então, tem jogadores que não, viaja 12 horas daqui, por exemplo, de Itabuna para Juazeiro e chega lá soltinho, ainda joga normal e joga bem. Tem outros que não, o organismo, a musculatura ela é diferente. Cada um reage de um jeito. Tem jogadores que viajam 1 hora de ônibus ou de carro e levanta todo travado, tem que sair do ônibus toda hora quando está de ônibus para se esticar, para dar uma alongada, porque senão vai ficar travado e tal. Cada um reage de uma maneira. Isso vai muito da idade também do jogador, vai muito da idade, vai muito de muitas coisas, da alimentação, vai muito do astral que ele está vivendo momentaneamente, do ânimo que ele está tendo na equipe, do tratamento que ele tem sido direcionado. Tudo isso conta. Não é só futebol dentro do campo, não. Quando você vê
a notícia não é só futebol, envolve isso tudo que eu tô falando e algumas outras coisitas. É uma viagem longa, que requer hospedagem, alimentação, que chamam de regalia, mas que não é regalia. É simplesmente obrigação e o tratamento exato que uma empresa tem que dar para o seu funcionário. No caso, um clube tem que dar para os seus jogadores, Marcelo. Tá aí. Então a gente vai tentar o contato ainda hoje com o Ricardo Xavier. Se eu trazer o Ricardo aqui essa semana para falar um pouco dessa questão do Itabuna que voltou a vencer. Sim. Traga aí, Cássio. A vitória do Dragão pelo placar de 3-2. Se você observa, Black, que o Itabuna já venceu times tradicionais, tipo Fluminense Feira. Sim. Venceu o Leônico, Sim. que é um time também da capital. Venceu o Vitória da Conquista. Já chegou às finais de Campeonato Baiano. Fluminense. E agora vencendo também de virada. Venceu o Fluminense na sua própria casa. Exatamente. Aí veio Leônico, Vitória da Conquista e agora o Galícia, que também é um time tradicional, Marcelo, e tido como um dos que vão brigar pela vaga. Exatamente. Pelas 4 vagas que vão fazer a semifinal. Porque assim, esse campeonato ele é classificatório primeiro aí. As 10 equipes fazendo 9 jogos. Classificaram as 4, aí sim vai começar o Campeonato Baiano da segunda divisão. Por quê? Porque classificou, de nada vale se você não passar na semifinal. Exatamente. Por isso que há no futebol a máxima de que os 2 jogos mais difíceis da competição são a estreia, porque na estreia você não conhece o adversário, tem um friozinho na barriga duplicado muitas vezes, a famosa ansiedade. Tem quem jogue mal até por isso muitas vezes, influencia totalmente no seu rendimento. E a semifinal, porque não terá final se você não passar pela semi. E os 4 classificados serão a semifinal que credencia os 2 melhores colocados nessa semifinal a passarem a conseguir o objetivo maior. Qual é o objetivo de uma segunda divisão? Conseguir o acesso à primeira. Esse é o objetivo. O título de primeiro e de segundo vai do que o clube traçou para ele de planejamento, mas é depois do quadrangular. Depois que você consegue ir para a final, aí sim você traça outro planejamento de chegar ao título, já que o troféu maior, o prêmio maior você já conseguiu, que será o futuro na primeira divisão. Tomara que todos estejam bem preparados. O Itabuna está, junto com o Itabuna, esses que Marcelo citou aí, Fluminense, agora o Galícia e também o Serrano, o Leônico, o Conquista, todos esses que o Itabuna já venceu, são todos que estão aí lutando e que eram apontados, assim como o próprio Itabuna, como candidato a uma das 4 vagas, Marcelo. O diretor de futebol do Itabuna, Ricardo Xavier, já mandou uma mensagem aqui pra gente. Estou na estrada, assim que chegar, entre em contato aí com vocês. Então, um abraço aí. Ricardo Xavier, né, que é diretor de futebol, presidente do Itabuna Esporte Clube, não é? Que esteve lá ontem. O jogo foi nem... Ilhéus. Não, o jogo do Itabuna. Itabuna e Galícia. E Galícia, né? Estava viajando. E aí, ele está retornando agora de viagem. E já mandou aqui a mensagem. Vai estar batendo papo com nós agora à tarde. E automaticamente, essa semana, vamos trazer aqui o diretor de futebol, Ricardo Xavier, do Itabuna. Cássio, está aqui na tela a classificação do Campeonato Baiano. A classificação geral. Olha só lá, Black. Os 4 primeiros colocados, Itabuna com 12, Bahia de Feira com 10, Fluminense com 7 e Ipiranga com 5 pontos. Terminasse hoje o campeonato, Itabuna e Ipiranga, Bahia de Feira e Fluminense. Com certeza, Marcelo. Um clássico ali, né? Itabuna e Ipiranga? Não, um clássico, Bahia de Feira. Os dois de Feira de Santana. Exatamente. Sim. Aí, Marcelo, tá tudo aí do jeito que eles realmente imaginaram. Com uma variação ali do Galícia também entrar naquele grupo ali. Os outros, Marcelo, estão tudo dentro da normalidade. O Itabuna nós já esperávamos classificava e nós estamos falando isso aqui agora porque tá bem colocado, não. Bem antes. Nós estamos falando isso muito antes de começar. Aqui, inclusive, nós apontamos Itabuna, aqui, Fluminense, isso. Itabuna, Fluminense, não é? E eles estão ali. Estão ali. O Galícia tem a tradição, o Ipiranga também tem a tradição de 1000 anos atrás já. E tem o Bahia de Feira que desceu um dia desse e que vinha fazendo boas campanhas, até disputando títulos de Campeonato Baiano e sendo campeão, o Bahia de Feira. Tomara que esses 4, se tiverem capacidade e qualidade para continuarem, que continuem aí, que serão boas semifinais, Marcelo. Agora, você observa ali na tabela, o Ipiranga é o 4, que é com 5 pontos. Sim. E tem um jogo a menos. Por conta que ontem o Ipiranga iria enfrentar a equipe do Teixeira. Sim. E devido à questão da interdição da ponte do Rio Jequitinhonha, está tendo um desvio. Sim. E nesse desvio, o ônibus do Teixeira ficou atolado lá e deu trabalho para sair. Eu imagino as condições do Teixeira. De lama, enfim. Eu imagino as condições do time, exatamente, do clube. Isso. Marcelo, não comparando, mas já comparando,
não querendo fazer comparações, mas já comparando, melhor falando, se você olhar o retrospecto das equipes Grapiúna e Teixeira, elas são muito iguais. Verdade. Até nisso aí. Exato. Você já imaginou, Marcelo, uma equipe que toma 7 na estreia e o outro que toma 3-0 dentro de casa, que foi o caso do Grapiúna, Exato. e o Teixeira tomou 7 do Bahia de Feira na estreia? Vamos passear pelo primeiro jogo. E hoje estão com a pontuação que está, só um na frente do outro por causa do saldo de gol, que eu tomei menos gol do que você, Verdade. que não é mérito pra ninguém, é muito vergonhoso por sinal, mas é futebol. Se descesse só uma, o Grapiúna ficaria hoje na primeira divisão porque tomou menos gols. Já pensou? Já pensou? E aí você vê o Teixeira com a notícia dessa, por causa do clima-tempo, né, da força da natureza, teve que desviar e o ônibus atolou. Você imagina as condições do ônibus, Marcelo? Verdade. Pelo que o time tá na tabela, você imagina as condições do ônibus? E que tirada ia ter, né? Teixeira, Feira de Santana. Você imagina, Marcelo, como o tamanho da dificuldade que deve estar passando os jogadores que ali estão? Verdade. E a qualidade, o frio é conforme o cobertor. Se as condições são grandes, a qualidade do jogador também é grande. Mas se as condições são pequenas, a qualidade do jogador tende a ser Também. pequena também. Com certeza. E as condições dadas pelo clube não são boas. Pelo que nos parece, pelo que a gente vê na tabela. Então, vai pagar para jogar e vai sofrer dentro do campo jogando, Marcelo. Verdade. Cássio, volta aí, Cássio. A classificação. Bota na tela geral aí. Pra gente trazer pro nosso telespectador a classificação geral da Série B do Campeonato Baiano. Então, portanto, lá. Itabuna, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, 12 pontos ganhos. Seguido de Bahia de Feira com 10. Em seguida vem Fluminense com 7 e Ipiranga com 5, com um jogo a menos. Se ganhar do Teixeira, provavelmente, né? Vai ganhar essa partida. Que joga em casa o Ipiranga, vai para 8 pontos e bota o Fluminense na 4ª colocação, viu, Black? E aí passa o Fluminense e o Ipiranga ganhando o seu jogo contra o Teixeira. Esse análise que você está fazendo aqui, Marcelo, que nós estamos fazendo, com certeza o Ipiranga também está fazendo. Exatamente. Com Olha, certeza. vou enfrentar lá embaixo, time lá aqui. Não podemos nem... Quem pensa no que a gente está pensando, em chegar onde a gente quer chegar, gente, não pode empatar com esse time aqui não, é aponta para o último da tabela. Até porque uma vitória contra ele nos deixa numa posição confortável, que é a 3ª colocação. Que é onde eles querem estar, pelo menos em quarto, Isso. mas já vai para terceiro. Exatamente. Aí vem ali em quinto o Galícia com 5 pontos. Sexto, o SSA com 4. Vitória da Conquista, que venceu o Grapiúna, estava também lá embaixo. Também dá um salto ali importante, né, com 4 pontos. Aí vem Leônio, que é o 8º, com 3. E Grapiúna e Teixeira com 1 ponto cada um. Eles mesmos que se abraçaram ali e somaram um pontinho. E tá ali, parece que falaram assim, ó, vamos combinar aqui para gente não terminar o campeonato de 0. Vamos ficar iguais, vamos bater para iguais, até no Paraná eles empataram. Não é? Então, portanto, aí, gente, classificação, Itabuna. E aí, vem pra cá, Cássio. E aí eu quero já solicitar aqui ao secretário de esportes do Alcântara Pellegrini que, pelo andar da carruagem, Itabuna, o ano que vem, está na primeira divisão. Tomara Andar que da carruagem. O andar da carruagem, Marcelo. Se for aí, né, ontem mesmo um jogo, perdendo o jogo, virou a partida. Então tá um time bem encaixadozinho, até porque pegou um time Mostra já poder de quase reação, completo, Marcelo. exatamente. Poderemos ter, né, já no ano que vem o Itabuna na primeira divisão, e aí tem que ter estádio. E Ricardo veio aqui, tomara que Ricardo venha mais outras vezes. Ricardo é um cara bem lúcido, bem franco, que tem palavras que você, telespectador, entende com muita facilidade. Ricardo, fala a língua de você que nos assiste. Fala a língua do desportista, na verdade, do boleiro, como a gente fala. E Ricardo já veio aqui em outrora e falou sim do estádio, né, Marcelo? Exatamente. Era até um sonho nosso de ver o Grapiúna, agora passou a ser sonho mesmo se você depender do Grapiúna. Exatamente. Para ver uma sonho. final de Itabuna e Grapiúna no Itabunão. Mas a verdade é que o sonho do Itabuna continua vivo e muito vivo do Itabuna. De Itabuna e Grapiúna já não é tão possível quanto já foi em outrora antes de começar o campeonato. E o campeonato é como quando rola a bola, não quando a gente imagina que ela ainda vai rolar. O Grapiúna já está quase que sem chances. A verdade é essa. E o Itabuna está quase lá, mas não chegou lá ainda. E com o estádio, como o Marcelo bem frisou, com o estádio pronto, tomara aqui para o ano que vem, porque o Itabuna tende a estar lá na primeira divisão, com fé em Deus, Marcelo. Eu conversava com uma pessoa do futebol antiga, futebol acostumada à desportiva ali, lotada, enfim. E aí ele falou assim, Marcelo, o torcedor de Itabuna e da região está tão esperançoso com o estádio que se colocar uma partida... O estádio foi inaugurado. Colocar um jogo de escolinha, o pessoal vai assistir. Muita gente tá com saudade do Itabunão em cima, Marcelo. Itabunão. É, o Itabunão. Bate-papo, a resenha. Eu passo ali na frente,
Deus coisa. sabe o que passa no meu coração quando eu Verdade, passo você ali. que teve ali, né? Que você Muitas e viveu ali, muitas né? vezes, muitas e muitas vezes. Então- Desde 92 eu frequento Itabunão, com as pausas porque a vida nos levou para fora geograficamente falando, fora daqui de Itabuna. Mas toda vez que eu passo na frente do Itabunão, Deus sabe qual é o meu sentimento, o que passa no meu coração e na minha cabeça. Verdade. Então é a saudade, né? Do pessoal tá ali no Itabunão, batendo um papo. Lugar de uma amigos se resenha, encontrarem, Marcelo. Cornetando, né? Que tem muito Lugar de corneteiro amigos, também. o quê? Tem muito corneteiro Lugar de frustração, também, lugar de cornetação, lugar de realização, lugar de encontros, conversações, lugar de rever amigos. O futebol, uma simples bola faz isso. Reúne 22 dentro do campo e mais de 100 querendo o baba de fora. verdade. Só o futebol tem esse poder. Então, esperamos, viu? E o ano que vem, o estádio Itabunão esteja pronto para receber jogos aí de campeonato baiano, até de campeonato brasileiro, enfim, a partir do ano que vem. Olha, vira a paz daí, Cássio, brasileiro! Tivemos aí o Vascão da Gama, meu filho. Acho que o pessoal ouviu aqui o seu recado, Black. Tomou vergonha na cara. E aí pegou um time tipo Fortaleza. Traga aí, Cássio, o resultado de sábado. Da Série A. E acabou ali metendo 3-0 no Fortaleza, Black. 3-0, Marcelo, pro Vasco. O Vasco se impôs. Como há muito tempo eu, sinceramente, não tinha visto o Vasco. O Vasco foi um time bem sólido desde o começo do jogo, sendo que 15 segundos de jogo, o Léo Jardim já saiu numa bola lá errado, perdeu o tempo da bola, a bola quicou, o gramado molhado, a bola quicou e passou por cima dele, ele fez um cálculo e a bola fez outro, e o Fortaleza já deixou de fazer um gol ali. Não foi uma chance clara, mas foi uma falha clara do goleiro do Vasco, que dificilmente falha, é quem mais salva o time. E depois o Vasco se impôs com 2 minutos, logo em seguida o Vasco fez o gol, 2 minutos e 20 segundos, o Nuno, o português, fez o gol. E o Vasco se impôs no primeiro tempo. Quando foi no segundo tempo, o Vasco já aumentou com 40 segundos de jogo. O Vasco fez 2-0 com o Verrete. O Fortaleza ainda tentou algumas investidas contra o Vasco, mas o Vasco estava sempre com 2 jogadores marcando um. O Breno Lopes, que é um jogador muito perigoso do Fortaleza, que joga pelo lado esquerdo do campo, com a perna invertida no caso, que ele é destro. Ele é muito perigoso, de velocidade. O Diniz, com seu jeito de sua tática, já puxou o Ryan, que é o menino do Vasco, que é novo, que é forte, que é jovem, forte e cheio de saúde, para correr, para ajudar o Piton ali na lateral, para ajudar o PH, o Pedro Henrique ali na lateral, para marcar. E o Diniz fica se esgoelando na beira do campo, Marcelo, porque isso é ser treinador. Vibrar com o time e jogar com o time. O time parece ter assimilado o que ele pediu. O Vasco ainda teve o Coutinho expulso numa cabacice, uma cabaçadona do Coutinho. Essa é a grande verdade. Um jogador experiente como o Coutinho não pode cair numa daquela de Marinho, que já havia sido expulso, ou já ia ser expulso, porque foi a agressão que ele fez no Piton, deu uma cotovelada, esperou, olhou para dar a cotovelada, foi de propósito, foi o famoso crime pensado, e o Vasco naquele momento ficaria com vantagem no placar, que já estava, e vantagem numérica de jogadores, mas o Coutinho cismou de que queria sair com o Marinho para Marinho não sair sozinho. Saíram conversando e abraçados, não dá para entender. Eu acho que Coutinho perdeu a cabeça e já não é a primeira vez e deixou o Vasco na mão para o próximo compromisso, que é o clássico contra o Fluminense pelo Brasileiro. Mas o Vasco se ouve bem, como nunca mais nós tínhamos visto o Vasco como foi. Se impôs, venceu e convenceu, Marcelo. Cássio, traga aí novamente, né, o resultado de sábado, portanto, lá, o Ceará 2, Sport 0. O esporte tá nadando de braçadas largas para a segunda divisão, Marcelo. Né, é verdade. 2 pontos no campeonato até agora, com 2 empates. É o verdadeiro saco de pancada. E o São Paulo venceu o Grêmio pelo placar de 2-1, resultado normal. Né? Num jogo tumultuado, porém o São Paulo virou para cima do Grêmio. Eu vi um gol do Arboleda, o zagueiro do São Paulo de cabeça. O Grêmio fez 1-0, o São Paulo virou. São Paulo fez o dever de casa dentro de casa, Marcelo. Venceu. Não interessa se convenceu, mas vencer é o mais importante, Marcelo. Vira a página, Cássio, e me traga os resultados de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro, com vários clássicos. Clássico em Minas, clássico em São Paulo, na Bahia, também no Rio de Janeiro. Falar em Minas, um abraço ao Carlos Alberto. O Carlinhos está acompanhando aqui a gente, hein? Mandou aqui a mensagem, tô ligado. Que é atleticano. Atleticano, tá retado porque empatou ontem com o Cruzeiro. Então, um abraço, Carlinhos. Obrigado aí pelo carinho da audiência. E bota aí, Castro. O Coringão, olá, venceu o Santos 1-0. Deixa eu passar aqui logo os resultados, Black, você já vem fazendo
este balanço. Olha, o Coringão venceu o Santos pelo placar de 1-0. Normal, né, Marcelo? Normal. Jogando lá dentro, né? Na Arena Corinthians. Que é de Copa do Mundo isso. Na Arena Itaquera caiu, já era. E aí já sabe como é que é. Então, Corinthians 1, Santos 0. O Bahia venceu mais um clássico. Bahia 2, Vitória 1. Temos aqui no Flamengo empatou em 0-0 com o Botafogo. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Foram os clássicos aqui, regionais, no campeonato da Série A do Brasileiro, Black. Marcelo, Cruzeiro e Atlético 0-0 e Flamengo e Botafogo 0-0. A gente pouco vai falar porque não teve gol e gol é a emoção maior do futebol. Mas foram dois jogos bem movimentados. Chegou uma hora, uma coisa que chamou a atenção no jogo do Flamengo e Botafogo. Chegou uma hora, Marcelo, que 2.800 torcedores do Botafogo calaram o estádio. Só davam eles, parece que estavam só eles no estádio. Parece que os microfones estavam todos virados para a torcida do Botafogo. Só a torcida do Botafogo cantava e só o Botafogo tocava na bola dentro do campo. Eu estou fazendo um comentário do jogo. Tem nada a ver com o coração isso aqui. O Botafogo se impôs contra o Flamengo, Marcelo, se impõe contra todos, que o Botafogo é uma boa equipe, assim como o Flamengo também é indiscutível. O que me incomoda, Marcelo, são as entrevistas de Felipe Luiz. Felipe Luiz é muito amigo do jogador, Marcelo. Ele parece não ter ainda conseguido separar o Felipe Luiz jogador do Felipe Luiz, que é o treinador, que tem que dar dura muitas vezes. Que tem que ser radical muitas vezes, que tem que falar com outras palavras muitas vezes. E que tem que ter outro tratamento com o jogador, que não vai deixar de ser amigo dele. Mas que nesse momento, o patamar dele, a posição dele é outra. E o Felipe Luiz, para tudo tem um desgaste, para tudo os jogadores já estão exaustados, estão cansados. Mas os caras do Bahia também estão e do Inter também estão, que estão jogando a mesma competição que o Flamengo está, a Libertadores. E ele fica, tipo, arrumando desculpa pros caras. Que a Arrascaeta tá desgastado. Tá todo mundo desgastado. Os caras do Bahia também estão. Everton Ribeiro também tá, é mais velho que a Arrascaeta. Todo mundo, é verdade. Entendeu? Então, assim, fica procurando desculpa. Eu acho que Felipe Luiz dá muita entrevista e os jogadores não. Porque o jogador não quer ser poupado. Quem poupa o jogador é a sala de fisiologia, o fisiologista que poupa o jogador, que corre risco de lesão aqui, ali, acolá no músculo. Leva para aí, entra uma escala, leva para a comissão, que a comissão decide se o jogador fica fora ou não, ou dá o que ele chamou hoje de minutagem, só vai jogar X minutos. É assim que funciona o futebol hoje. Mas Felipe Luiz deixa a desejar com palavras fortes mesmo. Sempre está desgastado o jogador do Flamengo quando o Flamengo não ganha. Mas é futebol. O Botafogo se impõe bastante e foi mais perigoso. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Botafogo pelo que fez dentro do campo. Mas o 0-0 ficou de bom tamanho porque ninguém mereceu vencer, essa é a grande verdade. Assim como o Cruzeiro e Atlético também. E o Bavi? O Bavi venceu quem tinha que vencer. Menos um, hein? De virada, mostrou superação. Menos um. O Bahia sempre forte, o Bahia sabia da necessidade de fazer um resultado positivo. E o Eric Pulga, pequeno gigante, subiu 2 metros atrás e chegou meio metro na frente para cabecear, fazer um golaço. O Bahia venceu porque mereceu. E o Corinthians normal, Corinthians gol de Yuri Alberto, venceu o Santos, que o Santos também, assim como o Sport, o Santos é o peixe que está nadando para a segunda divisão direto. É isso aí. Neymar estava na Kings League e o Santos perdendo em campo. É verdade. Então tá aí, né? Portanto, é um balanço da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã, com fé em Deus, vamos estar falando aqui do Campeonato Baiano, Sub-20. E o Grapiúna, mais uma vez, venceu o Barcelona, agora lá em Ilhéus. Né? E também da grande final que teve da Copa da Paz no Campo do Caique. Black, um abraço. Até amanhã, Marcelo, se Deus quiser, estaremos aqui de volta para falar de bola. É isso aí. Roberto Góes, um abraço, meu irmão. Obrigado aí por sua audiência, hein? Final de programa. Mais esportes, amanhã, ao meio-dia, aqui pela sua TVI, 20 anos contando a sua história.